Seja muito bem-vindo, você está no canal É Só Futebol. Desde já eu peço que você se inscreva no canal, deixe o seu like, ative o sininho para receber as notificações, porque isso é importante para chegar conteúdo de qualidade para você. E a qualquer momento, a qualquer notificação, eu posso estar falando do seu clube. Hoje eu venho aqui para falar dos duelos dos rubros-negros no Maracanã. Rubro-negro paranaense e rubro-negro carioca. Deu bom pro rubro-negro paranaense, deu ruim pro rubro-negro carioca. 3-0 pro Atlético Paranaense. Nem mesmo o mais otimista dos paranaenses que torcem pro Atlético poderiam esperar por esse resultado. Mas nós vamos falar sobre o jogo e vamos explicar e tentar entender o que aconteceu no Maracanã. Esse massacre do Atlético Paranaense no todo-poderoso Flamengo. Mas o que acontece? O que acontece é que o Renato Gaúcho inventou e se deu mal. Mais uma vez inventou e se deu mal. Existe um ditado chinês muito importante que diz: cuidado com o que você deseja, porque você pode ter. O Renato sempre desejou treinar o Flamengo, isso não é segredo para ninguém, sempre desejou e quis treinar o Flamengo. E está treinando o Flamengo, eu acho que está treinando, né? Parece que não está treinando. E a torcida, nos últimos jogos, tem pedido a saída dele, tem xingado o treinador e não tem gostado do que o Renato tem feito. Mas o que aconteceu ontem lá no Maracanã foi para ninguém gostar. Ele me inventou na escalação, pegou o Andrés Pereira, que estava vindo muito bem jogando de volante, como um terceiro volante de frente para o campo, ele me coloca o Andrés Pereira aberto lá pela esquerda. E ele mesmo falou isso na entrevista. Depois ele fez meia-culpa com os erros que ele cometeu. E pegou o Diego Ribas e colocou para jogar de costa como volante. E na primeira bola que o Diego Ribas recebeu, ele se atrapalhou com a bola. O Atlético Paranaense, o jogador do Atlético Paranaense pegou a bola, roubou a bola dele, ele não conseguiu fazer o domínio, não conseguiu girar, porque ele precisaria girar para poder ver o campo de frente. Quando ele foi girar, tomaram o doce dele. Ele jogou a bola na direita, o Nicão deu um corte no Felipe Luiz e abriu a bola na direita. Quando o Felipe Luiz cai, que se levanta, que vai para dentro da área para tentar fazer o corte, ele chega atrasado e faz o pênalti. Nicão bate o pênalti, 1-0 para o Atlético Paranaense. Quando o Wilson Sampaio foi conferir o VAR para poder validar o pênalti, nem precisava, porque a cara do Felipe Luiz, ela mostrava que ele tinha feito o pênalti. O VAR era a fisionomia do Felipe Luiz. Era só olhar para o Felipe Luiz que você ia lá e daria o pênalti, porque ele sabia que ele tinha feito o pênalti. Ele pegou no pé do Renato Kaiser, somente no pé. E ele sente a pancada, então ele fica lá olhando para ontem, esperando a confirmação do VAR. Pênalti, 1-0 para o Atlético Paranaense, e o Flamengo não conseguia atacar. E depois que o Diego comete esse erro, ele mandou um recado implícito para o Renato. Como quem diz: Renato, você me escalou errado. Eu não estou satisfeito, eu não estou confortável de jogar aqui descosta para o campo. Porque o Renato ele não tem um Arrascaeta. O que ele tinha que fazer? Ou ele coloca o Everton Ribeiro para jogar ali de quarto homem de meio de campo, ou então ele coloca o Diego Ribas. Ele me puxa o Diego Ribas para volante, para ficar com o Arão, e me abre o Everton Ribeiro pela direita. Então você não tem um Arrascaeta que municia os dois atacantes, o Gabigol e o Bruno Henrique. Você precisa de um meia para poder jogar ali. E ele não tinha esse meia. Ele me pegou o Andrés e botou lá. Mas o Andrés não é meia, ele não joga de meia. Ele estava jogando na beirada, na mesma faixa de campo do Bruno Henrique. E isso atrapalhava demais. O Bruno Henrique também não foi bem. O time do Flamengo muito nervoso. Os jogadores reclamando desde o primeiro minuto com o árbitro. O Gabigol parecia que deu um treco nele, parecia que uma Maria louca. O Gabigol parecia uma Maria louca. O Gabigol e o Bruno Henrique reclamando de tudo, xingando de tudo, reclamando de companheiro, reclamando da não marcação de falta. E isso prejudicou demais o Flamengo, porque o Flamengo não conseguia finalizar, não conseguia concretizar as suas jogadas em gol. E o Atlético Paranaense, muito bem montado pelo Valentim, muito bem postado, veio por uma proposta de sair no contra-ataque, e isso dificultou muito o jogo do Flamengo, que não sabe jogar contra o time retrancado. Porque o Renato Gaúcho, ele é um bom falador, papeia bem, mas não tem variação tática.
não sabe nada de variação tática, não sabe nada de esquema tático, não consegue mudar um jogo. E isso ele já falou algum tempo atrás. Agora, cuidado com o que você fala, porque você está sujeito ao que você fala. Há mais ou menos 5 anos atrás, quando foram falar para ele fazer curso na CBF, lá de palestra com outros treinadores, ele falou que não precisava, ele ficou na praia. Ele disse que não precisava não, porque ele já sabia tudo de futebol. Aí, Renato, seu tudo de futebol. Os times que o Renato treina, ele não sabe fazer variação tática. Ele e o Luxemburgo, eles acham que o futebol não evoluiu, mas o futebol evoluiu. O futebol evoluiu muito, e eles acham que eles não precisam fazer curso, não precisam se adaptar, eles acham que eles não precisam evoluir junto com o futebol, buscar conhecimento. Eles acham que só na boleiragem vai. Na boleiragem não vai. Na boleiragem vai no papo, mas no papo você não consegue mudar jogo. E o que aconteceu foi isso. Então o Diego Ribas ficou muito incomodado de jogar naquela posição, pediu a substituição e iria ser substituído. O Thiago Maia já estava na beira do campo, sem o colete, já tinha feito o aquecimento e ia entrar. O Diego estava mandando um recado para o Renato: eu não quero jogar nessa posição, não quero jogar aqui. Depois que o Diego pediu para sair, o que o Renato fez? Ele adiantou, mas o Diego deixou o Ilharão mais fixo, mas não resolveu muito. E até melhorou um pouco, porque o Diego jogando mais à frente, ele conseguiu fazer 2 jogadas lá que poderia ter uma finalização melhor da parte dos atacantes. Nisso, quando o Diego sai de volante, o Ilharão fica praticamente sozinho. Ele recuou o Andrés para poder jogar como se fosse um terceiro, segundo volante. E no primeiro lance, o Nicão sai lá na direita, ele tenta fazer um passo no meio da área, só tinha o Felipe Luiz, porque o Léo Pereira ninguém sabe onde estava. O Léo Pereira a gente nunca sabe onde ele está. O Léo Pereira é qualquer coisa de extraordinário. Como um jogador daquele consegue ser tão lento e ser tão atrapalhado. Ele vai com uma disposição para a bola, você pensa, agora vai dar alguma coisa, e aí não dá em nada. O Rodrigo Caio também não houve bem, não esteve bem, o Rodrigo Caio não esteve bem também. E o Everton Ribeiro, vamos falar de Everton Ribeiro. Everton Ribeiro, o que é que você fez com o seu futebol, meu filho? Sumiu, desapareceu, ninguém sabe onde está. Não conseguiu finalizar uma jogada, não conseguiu passar uma bola em condições para o Gabriel marcar ou para o Bruno Henrique marcar. Não que o Gabriel e o Bruno Henrique tenham sido o suprassumo no jogo, mas jogaram muito mal. Mas quando você tem um meia que não te passa a bola, fica tudo mais difícil. É bom colocar essa derrota um pouco na conta dos jogadores e um pouco na conta do Renato. Todo mundo tem que pegar na alça do caixão e sentir o peso, porque todo mundo tem culpa. O Renato tem a parcela dele máxima de culpa, mas os jogadores também têm. Vem o segundo tempo, o Flamengo está perdendo de 2-0, porque na segunda bola enfiada do mesmo lado direito, onde o Arão não estava, porque o Arão pensa que ele é o Pirlo. Ele sai lá de trás da posição dele, vem tabelando, chega lá na frente, a jogada dele não dá em nada. E aí ele não consegue voltar, e o Flamengo toma o gol. Sempre acontece isso. O Arão sai, ele se impõe, fala, o Arão agora vai enfiar a bola. Não enfia bola nenhuma. Não consegue passar a bola nenhuma. A bola que o Arão tenta fazer lá na frente, ela bate e volta. Quando ela volta, ele não está lá na posição dele. E aí toma o gol. Um frango do seu Diego Alves, vamos falar que foi um frango, que a bola desviou, mas mesmo ela na verdade ela não desviou. Ela amorteceu e foi na direção dele. E ele tomou um frango, que já vem tomando frango há muito tempo. Desde aquele 4-0 para o Internacional, que a bola ficou passando no ombro dele aqui, ó. A bola passava no ombro dele aqui, ele olhava. A bola passava no ombro dele aqui, ele olhava. Tomava aqueles gols que nem infantil toma. Vem vindo muito mal o seu Diego Alves. Muito mal, mas muito mal. Muito mal. E aí toma o segundo gol. Segundo tempo, evidente que o Atlético Paranaense iria recuar para poder marcar o Flamengo no seu campo. E eles fizeram uma linha de 5. Colocaram 5 jogadores na primeira linha, 4 na segunda e só um jogador para ficar acompanhando a virada de bola do Flamengo. Depois, quando o Renato tenta consertar, ele coloca o Michael. Os primeiros 15 minutos, o Flamengo amassou o Atlético Paranaense. Amassou, o que era natural, porque o Atlético Paranaense recuou e jogou dentro da sua área. Então, atraiu o Flamengo.
Poderia ter entrado com o Michael? Poderia. Eu entraria com o Michael e, por incrível que pareça, eu entraria com o Ramon, porque entrou muito bem. O menino Ramon entrou muito bem, o lateral esquerdo, muito bem. Só que como é que você barra o Felipe Luiz para botar o Ramon? Mas se você quiser ganhar um jogo, você tem que fazer o que eu falei anteriormente. A variação tática e nas suas convicções de botar o melhor time. O Felipe Luiz estava morto. Felipe Luiz estava morto. Ele ficava no meio do caminho. Ele não apoiava e nem defendia. Ele chegava no meio do campo, tocava e ficava ali, por ali, pela lateral. Então o Ramon melhorou muito o lado esquerdo do Flamengo. O Michael, nos primeiros 15 minutos, ele fez muita jogada por ali. O Flamengo conseguiu incomodar o Atlético Paranaense. Mas depois o time vai cansando, vai cansando. E aí o Ramon entra, tem que tirar o Michael dali, porque tem que liberar o corredor para o Ramon. O Ramon entrou, fez bons cruzamentos que não foram aproveitados pelo Gabigol e nem pelo Bruno Henrique, porque o Renato me bota o Ramon para cruzar e me enfia o Bruno Henrique dentro da área, que aí tira o Bruno Henrique do corredor. Enfia o Bruno Henrique dentro da área, junto com o Gabigol, que só continuou reclamando, continuou xingando e não resolveu nada. Resumindo, a arbitragem do Wilson Pereira, ela foi razoável. Ele errou no momento do pênalti do Bruno Henrique, mas depois ele corrigiu. Ele achou que tinha sido um empurrão, porque ele faz o gesto que o Thiago Heleno empurrou, mas depois ele vê no VAR que não empurrou, foi só o ombro mesmo que bateu. Corrigiu. Ele também ficou muito nervoso, porque com 3 minutos o Gabigol já estava dando chilique, estava dando ataque de perereca lá de pelanca e xingando o Wilson. Com 3 minutos, o time do Flamengo já estava completamente descontrolado e ainda estava dentro do jogo. E o Gabigol vai reclamando o tempo todo, o Wilson foi e também ficou nervoso. Então eu atribuo esses erros ao nervosismo dele. Não é um mau árbitro, é um bom árbitro. Quando eu falo bom árbitro para nível de Brasil, o bom árbitro é aquele que acerta poucas coisas. O bom árbitro no Brasil acerta poucas coisas. O árbitro ruim no Brasil, ele não acerta nada. E o árbitro péssimo, ele é fora de série para errar. Ele não consegue nem apitar. Tem lance que ele não consegue nem apitar. A arbitragem não comprometeu, corrigiu o erro que houve. Eu acho que devido ao pênalti no jogo passado também isso pesou muito, né, do Wilson ficar um pouco pressionado. E no final do jogo, a entrevista do Gabigol, ela foi qualquer coisa, né? Ela foi qualquer coisa. A entrevista do Gabigol foi qualquer coisa. Saiu tranquilo, parecia que estava de terno, parecia que estava saindo de uma festa de smoke. Não, esse grupo aqui já ganhou muita coisa, esse time aqui já ganhou muita coisa, esse time aqui ele pode se levantar. Esse time aqui, ô Gabigol, vem comigo aqui, faz isso não. Esse time não. Esse clube, o Clube de Regatas Flamengo, foi muito bem ano passado e ano retrasado. Esse time não, esse é outro time. Esse time que você está falando que estava em campo aí era outro time. Esse não é o time do Flamengo que foi campeão de tudo, não. Esse é outro time, não se iluda e não queira iludir a torcida, não. Que é outro time. E o Renato, na coletiva, fez uma meia-culpa com seus erros, mas é engraçado, né, Renato? Que não tinha grama sintética, não houve grama sintética para atrapalhar o jogo do Flamengo, tomou de 3. Com a grama sintética tomou 2 gols, empatou de 2-2. Mas sem grama sintética, na sua própria casa, tomou 3 gols, Renato. Então para de inventar desculpa, assuma os seus erros, assuma que você está escalando o time do Flamengo mal, assuma que você está colocando jogadores fora de posição, coisa que você falou que não ia fazer. Assuma que você não dá treino tático, você só dá, como dizia antigamente, só rachão. Assuma os seus erros. Você é muito pomposo para falar. O time está em 3 competições. Todo mundo queria estar no lugar do Flamengo. Todo mundo queria disputar o Flamengo. O Flamengo está numa final de Libertadores. Não é isso que a torcida quer ouvir. A torcida quer ouvir o que você pode fazer para melhorar o time do Flamengo. E você não faz. Você sempre é evasivo nas perguntas. Estava visivelmente incomodado, tanto que pediu demissão após o jogo e a diretoria não aceitou. Vamos ver como é que fica. O Galo ganhou de 2-1 do Fortaleza, foi para a final e vai ser uma grande final entre Atlético Paranaense e Galo Mineiro. O duelo dos Atléticos. No duelo do rubro-negro, deu ruim Flamengo e deu bom para o Atlético Paranaense. Parabéns ao Atlético Paranaense, parabéns à sua torcida. O Alberto Valentim, ele mostra que é um cara que quando a água sobe,
que tá batendo aqui no nariz e ele dá um jeito, ele resolve, porque ele foi um jogo que ele gostou, porque ele gosta de jogar atrás da linha da bola, ele adora jogar atrás da linha da bola, e ontem com um a menos ele botou todo mundo atrás da linha da bola. E o Flamengo ainda me faz a proeza de tomar um gol, mais um gol, com um a menos, com um a menos. O Zé Ivaldo me pega a bola lá de dentro da área, que o ideal seria ele dar um chutão, porque o time estava pressionado, mas ele não dá um chutão. Ele dá um 3 dedos, ele pega a bola, carrega, mete um 3 dedos no Pedro Rocha, o Pedro Rocha trava a bola, o marcador pensou, ele está sozinho, não tem para ele tocar. Ele trava a bola, tocou no Zé Ivaldo chapou no canto do Diego Alves, 3-0. 3-0, a torcida não acreditou no que viu, xingou o Renato Gaúcho horrores, que está pressionado, eu acho que não, se perder para o Galo sábado não sobrevive. O brasileiro já foi para as cucuia e agora tem que tomar cuidado, abrir o olho, porque o Palmeiras joga mais retrancado do que o Atlético Paranaense. O Abel Ferreira adora uma retranquinha, foi campeão ano passado da Libertadores com uma retranca. Então se cuida, Renato, se cuida, porque eu tô achando que você está querendo sair antes da final da Libertadores, viu? Tô achando isso. Mas, gente, se inscreva no canal, deixe seus comentários aqui embaixo, compartilhe o vídeo. Muito obrigado por assistir aqui o canal Só Futebol. Divulguem o canal, porque isso é bom para a gente poder fazer mais conteúdos. E fique atento, porque qualquer notificação eu posso estar falando do seu time, viu? Pode ser Série D, pode ser Série C, pode ser Série B. Nós estamos aqui para falar de futebol, só de futebol. Muito obrigado, fiquem com Deus, um abraço, porque eu estou indo, mas eu volto.